Roca Salles com um programa especial, um programa diferente, justamente para lembrarmos do que vivemos há um ano e para contarmos recomeços. E por isso o Moisés está conosco aqui nessa bancada descentralizada, pertinho do Rio, o Kleber Fernando dos Santos, ele é presidente da SIC aqui de Roca Salles. Kleber, bom dia. Bom dia, Aline, bom dia, Moisés, bom dia a todos os ouvintes do Grupo Independente de Comunicação. Kleber, um ano depois, tu é empresário, tu é da Defesa Civil como voluntário, tu é presidente aqui da SIC de Roca Salles. Como é que está a situação dos empresários? Como é que está a situação das empresas aqui da cidade? Moisés, nós estamos todos os dias vivendo um recomeço. Kleber até se emociona, né? Porque a fala é muito forte. Há um ano eles estão vivendo um recomeço. E infelizmente, Kleber, a gente vai ter que viver mais dias como esse, né? De recomeço, de retomada, de força. Eu e a Aline, a gente falava, o Vinícius entrou daquela cratera, parece que largaram uma bomba ali naquela rua em que vai demorar muito tempo para recuperar, abriu aquele buracão. E é difícil tu falar para a pessoa que está dentro do barro, que está dentro da lama, que está dentro da poeira, que perdeu tudo. Recomeça. Não é fácil. Não é fácil para vocês, para ti como presidente de entidade, de motivar o empresário. A gente entende a tua emoção, mas a gente te enxerga como um homem de fibra, um homem de muita força. A tua fala é muito potente. E a gente já vê uma retomada importante aqui em Roca. Moisés e Aline, a gente tentou, principalmente naquele momento que nós estávamos vivendo, transmitir essa força, essa esperança, esse ânimo para aquelas pessoas que estavam à nossa volta. E a minha fala foi uma fala que marcou muito quando estivemos lá em Brasília, naquela audiência, junto com as autoridades ali. E a gente vê que essa reconstrução aqui do Vale do Taquari, principalmente aqui do município de Roca Salles, nós estamos nos reconstruindo com as nossas próprias forças. Com a motivação daquele colega de trabalho, aquele colega de comércio, aquele colaborador que a gente sabe que também perdeu casa, perdeu familiar. Então é nesse momento que a gente precisa buscar força e seguir reconstruindo. Kleber, a gente falava também na abertura que o povo de Roca Salles é extremamente resiliente. A prova viva disso é que nós estivemos aqui, eu e Moisés, quando passou um mês do ocorrido, em outubro, e nós encontrávamos as pessoas muito abatidas. A cidade era silenciosa, havia uma tristeza que eu e o Moisés tínhamos constrangimento de desejar um bom dia para as pessoas. Hoje a gente já percebe, mesmo que no meio disso tudo nós tenhamos tido maio, que foi extremamente triste também e com um rastro de destruição, as pessoas aqui têm uma energia, uma força para recomeçar, mas eu quero te perguntar sobre a prática do negócio, né? Seja o comércio, o varejo, a indústria, nós precisamos disso funcionando e eu vejo a tua preocupação ao longo desse ano para gerar emprego, e emprego gera renda, e não tem como dizer para a pessoa recomeça se ela não consegue ter a dignidade de comprar as coisas básicas para a família dela. Como é que está esse cenário aqui? Veio o recurso, Kleber, muito se anunciou, muitas coberturas nós fizemos de anúncios e na prática chegou na ponta? Em algumas situações, Aline, sim. Em outras situações, esse recurso não chegou, dado a burocracia, ao sistema ser ainda muito moroso, né? Então, acaba também trazendo um desgaste para essas pessoas que precisam. É algo que tem que ser quase que imediato, né? Eu até fiz essa fala. Se tem o acesso de todos os lojistas, de todos os empresários da cidade, né, através do CNPJ, tu consegue ver se é uma empresa de pequeno, de médio, de grande porte, e através disso, então, trazer o aporte financeiro, né? E isso, tanto do Estado quanto da União,
tem sido muito fraco, né? E a gente entende também, Aline, que se não houver moradias, né, o comércio ele é impactado, a indústria ela é impactada, né? As empresas precisam dessas pessoas aqui, morando aqui, gerando renda aqui, né? Criando seus filhos aqui, investindo na economia local. E isso tá tendo uma certa dificuldade para acontecer, dado a essa ineficiência que nós temos. E aí vem de cima, né? Vem da União Federativa, vem do Estado, que é a reconstrução das casas, né? Começa por aí, Kleber. O problema para resolver, para retomar, começa pelas moradias. Começa por aí, porque quem não tem casa vai ter ânimo de trabalhar. Quem não tem onde colocar sua cabeça no final de uma labuta diária vai querer permanecer no município onde que ele não tem uma perspectiva de ter uma casa para morar. Essa é a realidade hoje aqui em Roca de quantas pessoas? Qual é o cálculo que tu tens? Hoje, de habitação, nós precisaríamos no mínimo 350 casas, no mínimo. Essas pessoas estão aonde? Essas pessoas, algumas saíram, outras estão no município, morando em casa de familiares, em abrigos, né? Mas são pessoas que a gente sabe que permaneceriam no município, porque o município de Roca-Sales, ele sempre foi um celeiro de emprego. Ele sempre foi um celeiro de indústria, sempre teve emprego no município. E hoje nós temos emprego, mas nós não temos pessoas. Mão de obra. Teve evasão. Teve evasão. Nós não temos a mão de obra. Sabe quantas pessoas que saíram da cidade? Vocês têm esse cálculo estimado, algo próximo disso? Se tem um número que em torno de 600 pessoas tenha deixado a cidade. Isso é fato, né? Mas um censo apurado, Moisés, nós não temos. 5% da população ali. Kleber, isso impacta diretamente na necessidade da mão de obra. CNPJs fechados, a gente sabe que encerraram as atividades e não conseguiram voltar. Nós temos 27 CNPJs encerrados. Empreendedores que não conseguiram retomar. Que não conseguiram retomar, dado as perdas, né? E daí não foi só perda no comércio, muitos deles foram perdas no comércio e também na casa, né? Então, sofreram um duplo impacto, né? Que acaba sendo um impacto que vai desestruturar toda uma família, às vezes todo um comércio, em função do acontecido. A geração de riqueza, né, Aline, ela vai depender da empresa, ela vai depender do emprego, então nós temos dois problemas. Quase 30 empresas que encerraram as atividades e nós temos nesse momento um problema de 400 empregos que estão à disposição, mas muita gente saiu. Exato. Teve evasão no município. E são 350 casas e de setembro para cá nenhuma casa definitiva veio. Foi construída pela iniciativa pública. Não. Não temos, nós temos casas provisórias, temos 20 casas provisórias, mas casas definitivas não temos nenhuma. Kleber, antes de te perguntar também, enquanto voluntário da Defesa Civil, é inevitável eu fazer a pergunta sobre o que se tem na prática sobre o rio, né, sobre os efeitos do rio. Para os CNPJs que voltaram, né, para os empreendimentos que voltaram, que abriram as suas portas, seja o comércio, seja a indústria, o varejo, qual tem sido hoje o principal desafio? É mão de obra, colocar as contas em dia, a falta de recurso prometido que ainda não chegou na ponta? Na verdade, o que acontece? Para essa roda voltar a funcionar, muito do comércio precisa essa injeção, que é o aporte financeiro, que aí depende, a gente sabe que depende tanto de governo estadual quanto de governo federal. Kleber, vamos citar o teu exemplo. A gente conversou, dá para citar o teu exemplo? Aline, eu e a Aline conversamos com o Kleber antes aqui na chegada, então em 1 minuto dá para explicar. O Kleber é empresário, ele tem 2 empresas, ele perdeu tudo, sobrou o caminhão, mercadoria, não sobrou nada. Ele tem um excelente score, ele não tem dívida, mas há tempos atrás ele tinha um compromisso, ele atrasou o compromisso, fez o aporte depois, hoje a empresa dele está legal. Mas para esse novo regramento, tu não consegue absorver dinheiro
para comprar mercadoria nova, porque o teu score ele está ok, porém dentro do regramento tu não consegue absorver um dinheiro novo. E daí não tem injeção de ânimo na empresa. E Kleber, essa é a realidade da maioria do empreendedor. 70%, Aline, 80% tem problema. Exato. Então, assim, a gente anuncia, por isso que te perguntei lá no início, a gente anuncia medidas e pacotes, mas na prática não acontece, né? Na prática, no pormenor ali tem muitos poréns que não chega esse dinheiro para o empreendedor. É exatamente isso, Aline. Que há o recurso, há. Só que, por outro lado, os órgãos agenciadores desses recursos, eles sempre se limitam a isso, a situação que a empresa do Kleber, a SS Energia, viveu, né? Existia uma dívida, ela foi quitada, só que esse histórico não permite hoje tomar um recurso, né? Então, como tu falaste aqui, Moisés, é a realidade de 70% das empresas, né? E tem fundo garantidor do governo, tá? Exatamente isso. Também tem um problema aí, o banco às vezes ele tem dificuldade, não quero liberar porque eu tô com medo de perder e tal. Tem fundo garantidor do governo federal. E aí... Aliás, o governo federal tem que, não sei se é um canetaço, mas alguma coisa ele tem que fazer. Então, assim, às vezes, para o pequeno empreendedor, a tomada de recurso não é tão grande, né? Agora, quando é uma empresa de um porte grande, aí é diferente, né? Às vezes, nós estamos falando de empresas aqui na nossa cidade que necessitavam de 60 milhões para uma reconstrução, né? E hoje daí estão produzindo, estão trabalhando com metade da sua capacidade, né? Em função de não conseguir o recurso, não conseguir o aporte financeiro para voltar a fomentar a indústria, girar a indústria e também poder atender os seus funcionários. Mas aí, Aline, aproveitando o gancho aqui, eu até deixei escrito para mim não esquecer que é preciso se pensar na geração de emprego. E para se pensar na geração de emprego, aí eu quero focar essa minha fala aqui às autoridades, é preciso se pensar no aporte financeiro para essas indústrias, né? Sabemos que muito se fala em anistia das dívidas, mas na verdade nada disso, Moisés, está sendo feito. Então não adianta vir com a falácia de que vai haver uma anistia, de que vai haver um juro zero, de que há o fundo garantidor, quando que lá na ponta, para quem realmente precisa, não está chegando, né? E se pensar também com urgência nas habitações. É necessário que haja habitações. Não importa se ela é na vertical ou na horizontal, mas precisa existir essas habitações, porque são essas pessoas que vão estar aqui morando, que vão estar produzindo, vão estar gerando renda, vão estar aqui criando seus filhos, acaba fomentando todo o comércio. Roca Sales tem 2 escolas particulares, 2 escolas historicamente conhecidas, né? O SEAT da região alta do Vale do Taquari, a Escola São José, são 2 escolas particulares conhecidas, renomeadas, então são pessoas que vêm de outros municípios para estudar em Roca Sales, né? São pessoas que crescem em Roca Sales, que passam um período da sua vida, às vezes 8, 9 anos, passando na mesma rua, indo ao mesmo colégio. Então é preciso se pensar nessa habitação, Moisés. É preciso se pensar com urgência. Eu digo que é para ontem, né? Então, governador precisa agir. A nossa estrutura de estrada, Moisés, nós não temos estrada. A RS 129 é uma vergonha. Não se consegue pensar que para o município produzir ele precisa ter acesso. Ele precisa ter uma rodovia onde possa escoar o caminhão de ração, onde vai passar o suíno, onde vai passar o frango. O setor primário está muito sofrido. E nós abrangemos tudo isso, Aline. Então tem situações que a gente não sabe, muitas das vezes, o que dizer para o produtor, o que dizer para o comerciante, que esperança que nós vamos trazer para eles quando que nós estamos todos os dias batendo na porta, pedindo ajuda durante um ano e nada tem acontecido.
Kleber, antes de te liberar, a gente sabe que tu vai liderar aqui um ato em homenagem e memória das vítimas. Eu quero te perguntar sobre o rio e os efeitos do rio. Os efeitos climáticos são cíclicos e não adianta quem me escuta agora dizer que a nossa geração não vai mais ver o que vimos em setembro e em maio. Outras gerações verão, né, os efeitos extremos do clima. O que está sendo feito na prática para falar de recuperação das margens do rio, para falar de dragagem, para falar de alerta? O que na prática está acontecendo para os efeitos do rio? Nós estamos numa cidade que tem a beleza de estar margeada pelo rio, mas vai sofrer os impactos também de ter esse abraço do rio, Kleber. Aline, essa questão que muito se fala, né, a questão da dragagem do rio, da limpeza do rio Taquari, é algo que precisa ser feito em conjunto. Então a gente sabe que de Bom Retiro para cima a gente tem municípios que que estão à margem do rio Taquari, e aí é Bom Retiro, é Cruzeiro, é Estrela, é Arroio do Meio, é Colinas, é Roca Salles, é Encantado, é Mussum, até Santa Teresa. Então é uma ação que precisa ser coletiva, ela precisa acontecer. E até o momento, Aline e Moisés, nós estamos apenas ouvindo falar. Apenas ouvindo falar. E de ouvir falar, nós já estamos cheios. Nós já cansamos de ouvir falar. Nós precisamos de ação. E aí eu volto a dizer uma vez mais ao nosso governador, às autoridades que podem fazer com que isso aconteça. Para que o mais breve possível coloquem a mão na massa, que se tenha ação, porque nós precisamos trazer esperança para essas indústrias. Precisamos dizer para ele, algo está sendo feito, pelo menos para minimizar os impactos de uma cheia, né? E isso não é só para a indústria, isso são para as casas também. Porque nos dá a certeza que a gente pode permanecer aqui, né, Kleber? Exatamente.